Boa noite, irmãos. Eu gosto desses hinos que nos leva à meditação, hinos que toca na alma. Isso é muito precioso. E a igreja também nunca deixe de orar pelos nossos líderes de cântico, pelos músicos. Isso sempre é necessário para que eles tenham a direção de Deus para trazer aquele hino que Deus quer que ele seja cantado. Então há hinos que são uma confissão, uma oração, há hinos de todas as naturezas, de adoração. E temos esses hinos que hoje a maioria deles de ajuda própria, a pessoa está cantando e eu devo confiar em Deus, eu devo isso, eu devo aquilo. Eu gosto um pouco desses hinos, um pouco, não muito. Eu penso que mais devamos adorar a Deus. Deus quer ser adorado. Hinos que exaltam a Deus. Agora existem hinos que nem sequer tocam em Deus. Então vamos nessa noite. Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, quão bom é estar diante de Ti e termos esta oportunidade de dizer, de Te chamar de Pai. O Pai é o genitor, o Senhor nos tem gerado nesta preciosa fé em Jesus Cristo. Um Pai, Ele é o provedor. O Pai, Ele é o defensor. O Pai, Ele é o orientador. E nós te agradecemos por Jesus a quem nos enviaste e por Ele nos reconciliaste e nos fizeste teus filhos por adoção. Te agradecemos, ó Deus. Agora permita que a intimidade entre filho e pai possa crescer, aumentar cada dia e cada vez mais. A nossa confiança em Ti, Senhor, a nossa aproximação, o nosso coração voltado ao Senhor e dar-nos, Senhor, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Dar-nos ouvidos agudos, ouvidos espirituais. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos nessa noite. É o que te rogamos. Amém. Podeis assentar e vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13 para uma leitura e talvez um breve comentário antes de entrarmos em oração. Eu estava lembrando de algo que sempre temos falado aqui, que maior é a obra que Deus quer fazer em você do que através de você. Através de você é Deus operar, trabalhar, ganhar almas ou fazer isso e aquilo. É uma boa coisa. E todo mundo sabe o valor de tudo isso, mas não conhece que a maior coisa é o que Deus quer é trabalhar em você, em sua vida, em seu coração, lhe mudar, lhe transformar. Deus não nos quer como meros trabalhadores, meros empregados. Não, não. O que é que você, que é pai, deseja de seu filho? Uma aproximação,
um companheirismo. Isso é o que Deus quer. Então, nunca tente comprar a Deus através de trabalho. Trabalhe, tudo bem, mas não com essa intenção de comprar a Deus. Lembra que Deus quer trabalhar em sua alma, em sua vida, quer viver em você. Então, maior é o trabalho que Deus quer fazer em você do que através de você. Amém? Guarde isto. Mateus 13. Você segue a leitura de acordo com como eu vou indo. Não passe na frente. Quando eu paro, você para, escute. É sobre a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando em um barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui nós vemos 4 tipos de terra, né? Vamos dizer, aonde a semente caiu. Uma caiu junto à estrada. Os passarinhos comeram a semente. E você sabe que a estrada é um caminho muito pisado, muito duro, né? Mas você caminha por aquele lugar ali, sempre as pessoas caminham, mata até a grama. Então outra semente caiu no meio dos pedregais, aonde tinha pouca terra, embaixo ali estava pedra, laje, e veio o sol e matou, porque não tinha raízes profundas. Outra caiu no meio de espinhos, a terceira, só repetindo para que você grave. Mas no meio do mato nada pode produzir bem. E os espinhos sufocaram. E como disse Jesus, mas os cuidados da vida, quer dizer, terminou sufocando aquela semente. E ela não pôde produzir bom fruto. Mas outra caiu numa terra boa, limpa, certa, e produziu a 100, a 60, 30. E acabando-se dele, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Olha que maravilha. Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Então, parando um instante aqui, vocês observam. Por que que Deus fala em parábolas? Com um propósito. Para que ouvindo, ouça e não compreenda, veja, mas não perceba. Agora, por que que é feito desta maneira? Não é a culpa de Deus, que não quer que a pessoa veja, entenda e tudo mais. Mas é a própria pessoa, a maneira como se aproxima, se achega a Deus. E vocês vejam Deus dizendo: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos. Quer dizer, a pessoa não tem aquele prazer, não dá lugar. O que acontece? É igual a pessoa vir arrastado para a igreja. Aquela filha, aquele filho, aquele marido, entende? Ou sentar aqui e ficar aí meio sem dar aquela atenção, sem abrir o coração. O que acontece? É isso que acontece. Antes de dar a palavra ser uma bênção, termina sendo o quê? Um juízo. Um juízo. Então, tudo depende como se achega a Deus, como se aproxima de Deus. Agora, Deus não quer que ninguém se aproxime dele com o coração fechado, de mau grado. A pessoa vem amarrado, né? Se é para outras coisas, está animado. Mas se é para vir à casa de Deus, está desanimado, está cansado, está esgotado, inventa 1001 desculpas. Não é assim? Então, todas essas desculpas não é nada mais, nada menos do que mostrando a pobreza do seu esforço para com Deus. E quem é beneficiado nesse esforço não é Deus, é a própria pessoa, é a sua alma. Então vejamos que aí está um grande perigo de ouvir as coisas de Deus de mau grado, entende? Não abre seu entendimento, seu coração para ver, os seus ouvidos para ouvir, o seu coração para compreender, e como diz, se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então ele vai dar a explicação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nem precisa muita explicação, né? Nem precisa. A semente caiu ao pé da estrada, mas o que acontece? A pessoa simplesmente não compreende. Entende? O que acontece logo? É pessoa que vem à igreja, assiste a pregação, gosta da pregação, mas quando vira as costas, eu gostei do culto, mas aquilo não tem sentido para a pessoa. Então o passarinho, que representa o diabo, tira do coração daquela pessoa o que foi semeado. Quer dizer, a pessoa não dá lugar para aquilo nascer. Nem sequer germinou. Assim são muitas pessoas consideradas, corações, vidas consideradas como ao pé do caminho, vamos dizer, como a estrada, aonde não pode germinar. Então, são boas pessoas, muitos são excelentes pessoas, maravilhosas pessoas, mas de uma forma ou de outra, o diabo tira o que foi semeado no seu coração. Aquilo não penetra, não vai. A segunda semente é a que caiu entre pedregais. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. O outro nem sequer recebeu com alegria. Mas essa aqui recebeu. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então isso aqui é muito significativo, porque isso é o que mais acontece. A palavra cai em coração, em terra boa. Mas a verdade é que por baixo, logo ali abaixo, está a laje, a pedra. E a semente não pode cruzar por aquela pedra. Não há como cruzar. Eu recordo uma certa região aqui, Rio Grande do Sul, no tempo de seca. Você olhava o soja, aonde o soja estava em uma terra profunda, aguentava a seca, mas outras partes estavam mortas. Eu recordo o irmão me dizendo, olha, aqui é uma laje, está vendo? Pode ver que morreu. Quer dizer, não teve como dar raízes profundas ali. E Jesus diz que é a pessoa que recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Para que serve uma raiz? A raiz, ela serve para duas coisas. É para sustentar aquela árvore, mantê-la de pé. E a outra coisa é para nutrir aquela árvore. A seiva, ela vem ali pelo lenho, pela casca. Ela sobe. Se você quer matar a árvore, basta fazer um anel ao redor dela, corta a casca. Você vai matar ela. Porque priva a vida de subir por ali. Então, a pessoa não tem raiz em si mesma. Olha bem, aceitou com alegria,
mas não tem raiz, a coisa não criou. Por isso que há importância de sempre ouvir, de sempre vir à igreja, de sempre ler a Bíblia, de sempre ler as mensagens, de cultivar as coisas de Deus. Isso, ao fazer isso, você está criando raízes. Está aí a fé, disse Jesus, que ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é assim? Então, olha a importância. Agora, se a pessoa não dá importância às coisas de Deus, ela também em si mesma não vai criar raízes. Não vai criar raízes. Quer dizer, vai viver em perigo. Por quê? Esta fé vai ser testada. A estrada, a jornada cristã, você vai enfrentar decepções, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar provas, você vai ter que realmente enfrentar as suas batalhas. Não é um evangelho que se ouve aí fora. Não sofra mais, você tem problema, venha a Jesus e os problemas terminarão. Jesus fala diferente. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vocês também, quer dizer, vencerão. Não é um evangelho não sofra mais. Não, não. Então vejamos, irmãos, que mas não tem raiz em si mesmo. E aqui é onde a gente preocupa. Por isso que a gente sempre está batendo na tecla. Irmãos, procure, leia, estude, ore, cuide da sua vida espiritual. Entende? A gente anda procurando sempre, por quê? Sem raiz é de pouca duração. Aquela vida espiritual mesmo, entende? Nunca aparece. Fica aquela, vamos dizer, aquele membro aí, entende? Que nunca desenvolve. Que nunca desenvolve. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Há lutas, há perseguições, problemas, às vezes por se intrometer em negócios alheios, por falar demais, entende? Por não ter sabedoria, não evitar. Mas Jesus está falando, entende? A perseguição por causa da palavra. Problemas todos têm. Você tem, eu tenho. O ímpio aí fora tem os mesmos problemas com filhos, com isso, com aquilo. Ora, irmãos, isso é normal. Eles enfrentam enfermidades, nós enfrentamos e passamos por tudo. Agora, por causa da palavra, é o que disse Jesus, sofrer pela palavra. Vamos dizer uma coisa, negar a si mesmo por causa da palavra. Ficar de boca fechada quando, por causa da palavra, porque se abrir vai falar besteira. E você é um cristão, lembre sempre que você é uma cristã, que você é um cristão. E que você deva, aquele é o momento que você tem que fazer o seu testemunho brilhar. Qual é o momento que o nosso testemunho fala? É justamente quando a prova chega. Quando o teste chega. Ou há uma outra maneira? Não há. Por causa da palavra.
Agora, quando a pessoa não deseja se compor com as Escrituras, vive ali na fronteira, andando à margem, entende? Na linha da divisa, com medo de ser criticada, por se vestir decentemente, por não cortar o seu cabelo. Então, a pessoa não sofre perseguição, mas quando quer andar realmente certo, é como disse Paulo: todos aqueles que querem viver uma vida piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições, terão provas. Vamos ver a terceira semente onde caiu. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A terra é boa, realmente é boa, mas é suja, está suja. O mato está ali, os espinhos. E Jesus disse que esses espinhos, é justamente aqui, os cuidados deste mundo. Você quer desfrutar também o que o mundo oferece. Nem tanto como é lá, mas comer a beirada. Comer pelas beiradas, né? Os cuidados. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? E outra grande coisa que Jesus disse, e a sedução das riquezas. Tiago diz que todos aqueles que querem ser ricos caem em tentações. Ali aparece um negócio, mas tem que mentir, tem que fazer o que não poderia fazer. Aquela ganância se envolve tanto com o tempo, quer dizer, com as coisas, as riquezas deste mundo, correndo atrás delas, que nem sequer tem tempo. Tempo para Deus. É os cuidados da vida, os cuidados querem fazer a vida ser, quer dizer, a sedução das riquezas. Irmãos, conversa com a pessoa, logo você sabe o que está por ali. Se ficares 2 dias conversando, é 2 dias só negócio, dinheiro, isso, mais aquilo. Sim, precisa trabalhar, precisa ganhar, precisa viver, mas não viver só para isto. Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas isto não vai dar lugar ao preguiçoso. Porque a Bíblia também diz, quem não trabalha, que não coma. Não é certo? Mas os cuidados, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Entende? Eu tenho muitos amigos, muitas amigas, o que é que eles vão dizer? Termina o quê? Está no meio do mato. E fica infrutífero. Você já viu uma laranjeira no meio do mato produzir laranja? Se produz 2, 3 ali, aquela coisinha xoxa, azeda, imprestável. E aqueles frutinhos que não valem nada.
Então você observa que, vê se o milho vai criar no meio do mato. O soja, o feijão, fica infrutífero, a terra é boa, mas os cuidados, os espinhos, é justamente isto, os cuidados da vida. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Olha bem, boa terra, uma terra limpa, uma terra fértil, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Isto é o que é semeado em boa terra. Agora, esses 4 lugares, esses 4 tipos de solo, representa aqueles que escutam, representa o mundo cristão. Não estamos falando aqui do ímpio, que nem sequer vem à igreja, nem sequer crê. Estamos falando de pessoas que vêm, que ouvem, que gostam. Mas eu pergunto, que tipo de terra é o seu coração? Está dando bom fruto? Será que não precisa fazer uma limpeza? Por mais que a terra seja boa, mas você tem que estar limpando. Senão o João do Mato vai comer ela. O inso vai comer. Não é isso? Você tem que lutar. E lembre que o inso, ele cresce mais do que a verdadeira planta, a planta boa. E você tem que passar enxada, passar o arado, ou passar o veneno. É preciso cuidar. Eu lembro, eu plantei eu moro em um sítio antigamente. Eu plantava nesse sítio. Quantas vezes capinei aquilo lá com meus garotos. Mas você luta, você planta, mas tem um certo tempo que o milho ele alcançou, aquela planta alcançou uma altura. Você diz o que? O milho está salvo. A planta está salva, não é assim, irmão Tonhão? Está salva. Quer dizer, pode deixar o inso agora, pode deixar ele vir. Ele não vai mais matar a planta, prejudicar a planta. Porque a planta já está madura, grande. E o que acontece? Qual é o tempo que a roça é mais feia? É justamente quando ela está madura. A planta está madura. Ali você vai encontrar o picão, o leiteiro, vai encontrar todo o Mata Brasil, vai encontrar tudo isso. Mas a roça está madura. Entende? É lindo quando ela está verde e tal, mas quando ela está madura, você entra numa roça, ela está cheia de inso, de semente, picão. Que é ruim tal, é o amoroso, né? O carrapicho. Então, veja vocês, nós estamos indo para um tempo, irmãos, o cristão, quando ele amadurece na vida, ele chega a um tempo que, olha, pode vir o que vier, já não é mais perigo para ele. Você passa aquilo, entende? O diabo desiste até de você. Ele tenta, mas ele sabe que já perdeu a batalha. Entende? Então, você simplesmente já escapou, já saiu fora. Então, você já está maduro. Assim a roça, ela está madura. Porém, deva ter cuidado. Porque é justamente a coisa madura que cai. É justamente a coisa madura, é onde o
pulgão entra, como que é? Hã? O caruncho. O caruncho entra. E para onde vai o caruncho? Lá para o coração daquele feijão, daquele milho. Então, sempre você deva ter cuidado. Então, tem um tempo que o externo era perigo. Mas depois, mais tarde, mais maduro, o perigo é o que vem para dentro. Não é a bicada da sabiá na fruta, mas é o bicho da fruta, dentro da fruta. Não é? Então cuide do seu coração. E diz a Bíblia, porque dele procede as saídas da vida. Que tipo de terra é você? Tem você dado fruto? Eu pergunto para mim mesmo, cada um pergunte para si, que tipos de fruto temos dado? Senhor, que eu possa dar bons frutos para a tua glória. E Jesus disse em São João 15, aquela que dá frutos, meu Pai vem e limpa, para que dê o quê? Mais fruto ainda. Então, Deus cuida. Então, que Deus nos ajude a dar fruto a 100, a 60, a 30. Amém? Porque a semente, ela representa o quê? Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que ela está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus, semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente vai nascendo, brotando e crescendo. Nesta vida que é passageira, nós devemos assim preparar para no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que ela está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. O que mais? Cadê? Só Jesus quem nos dá proteção nos problemas das lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual esta cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que ela está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus quem nos dá proteção nos problemas das lutas aqui, e nos leva à eterna mansão, igual a esta cidade não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Amém. Vamos ficar de pé.
Nós vamos fazer uma pequena oração, encerrando essa parte, e logo depois vamos orar. Senhor, achegamo-nos a Ti nesse momento e sabemos que a Tua palavra é semente, ela tem sido semeada entre todos os povos, nações, línguas, e ela tem caído em boa terra, mas também tem caído, Senhor, junto aos pedregais, pessoas que não mantêm uma vida cristã por muito tempo. Logo surge um problema ou outro, e ela simplesmente se escandaliza, se ofende e se vai. Mas é como disse o Senhor, isto é o que foi semeado entre os pedregais. Ó Deus, nós não queremos ser esse tipo de gente. Nós queremos permanecer, ó Deus, ter uma terra onde a palavra possa germinar e lançar raízes para baixo e o caule para cima, para que venha o tempo e ela possa produzir frutos, muitos frutos e frutos bons, frutos doces, frutos agradáveis. Ó Deus, faça de cada um verdadeiro cristão frutífero, Senhor. Ajuda nossos irmãos e irmãs, me ajude. Eu não quero ser uma coisa infrutífera, Senhor. Um cristão infrutífero, mas que a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa fé, tudo que é em nós possa, ó Deus, estar voltado para produzir frutos para a Tua glória, para a Tua honra, para a Tua grandeza. Abençoe cada um aqui, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a realmente Te glorificar. Aquilo que o Senhor nos tem dado, permita que a gente não venha, ó Deus, esconder, sufocar com os cuidados pessoais, ou com a sedução de riquezas, de posições, mas que cada um possa, Pai, dar frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. A vocês da internet, boa noite, Deus os guarde. Agora vamos orar. Um instante, não é muito tempo que temos, mas peça a Deus. Tire esse coração, se você tem um coração de pedra, peça a Ele, Senhor, põe um coração de carne e escreva nele a Tua palavra, Tuas leis. Então vamos orar, vamos nos ajoelhar e você fale com Deus. É você e Deus, converse com Ele.